Parece um clube em ascensão. Na verdade, é um clube que nasceu para desafiar o centro do poder. O São Bernardo parece um clube em crescimento. Resultados recentes. Presença constante nas divisões mais altas. Estrutura sólida. Nome cada vez mais ouvido. Para muitos, é apenas mais um projeto bem-sucedido do interior paulista. Mas essa leitura ignora o que realmente torna o São Bernardo diferente. O São Bernardo não nasce para ocupar espaço vazio. Ele nasce para disputar espaço com quem já mandava. Sua origem não está no improviso, está no confronto. Ele surge em uma região onde o futebol já tinha dono, onde o poder simbólico já estava distribuído, onde tradição não se divide facilmente. O ABC Paulista sempre foi território de gigantes, clubes históricos, torcidas consolidadas, narrativas dominantes. Criar um novo clube ali não é apenas fundar uma equipe, é desafiar um ecossistema inteiro. O São Bernardo nasce sabendo que será comparado, questionado e testado desde o primeiro dia. Não há ingenuidade no projeto. Não há ilusão de crescimento romântico. Ele nasce com consciência do conflito. Não busca herdar tradição. Busca disputar legitimidade. Desde cedo, o clube entende que precisa ser organizado, competitivo e agressivo. Não apenas para vencer jogos, mas para ser levado a sério em um ambiente que não costuma aceitar novos protagonistas. O São Bernardo não pede licença. Ele entra. Essa postura molda sua identidade desde o início. O clube cresce rápido porque precisa crescer rápido. Não há tempo para maturação lenta, não há espaço para erro prolongado. Cada campanha vira demonstração de força, cada acesso vira declaração de presença. Cada permanência vira afirmação política. O São Bernardo não joga apenas futebol. Ele joga posicionamento, ele joga território, e isso o coloca em rota de colisão com a ordem estabelecida do futebol paulista. O São Bernardo, além do escudo, não é uma história de ascensão tranquila. É uma história de disputa, de um clube que nasce consciente de que para existir naquele espaço precisaria ser mais do que eficiente, precisaria ser incômodo. A fundação como ato político, o ABC Paulista e o clube que não podia ser pequeno. O São Bernardo não nasce como consequência natural do futebol local. Ele nasce como decisão estratégica. Fundar um clube no ABC Paulista não é apenas criar uma equipe. É se posicionar dentro de um território carregado de história, identidade operária e clubes que já ocupavam o imaginário popular. O futebol ali não é neutro. Ele tem dono simbólico, tem memória, tem hierarquia. Por isso a fundação do São Bernardo é desde o início um ato político. O clube surge sabendo que não poderia ser pequeno, não poderia ser discreto, não poderia crescer lentamente. Ser pequeno no ABC significaria ser ignorado. E ser ignorado, naquele ambiente, é o primeiro passo para desaparecer. O São Bernardo nasce com uma estrutura pensada para competir desde cedo. Ele entende que precisaria apresentar resultados rápidos para legitimar sua existência. Não há espaço para a narrativa do projeto a longo prazo, quando se nasce cercado por símbolos maiores. O clube assume uma postura clara. Não quer herdar a história de ninguém. Quer construir a própria, mesmo que isso custe conflito. Cada decisão inicial carrega essa consciência. O investimento não é aventureiro, mas é firme. A organização não é improvisada, mas é ambiciosa. O discurso não é humilde, mas é direto. O São Bernardo não se apresenta como promessa, se apresenta como presença. Isso incomoda, porque clubes tradicionais não gostam de dividir espaço com recém-chegados que não pedem licença. A simples existência do São Bernardo passa a ser lida como provocação, e o clube entende isso rapidamente. Ele aprende que naquele ambiente vencer não basta. É preciso sustentar a vitória, repetir, confirmar. Cada boa campanha vira obrigação.
Cada acesso vira cobrança imediata por continuidade. O São Bernardo cresce em meio à pressão constante. Mas, diferente de outros clubes jovens, ele não recua. Ele incorpora a pressão como parte da identidade. O clube começa a se ver não como alternativa, mas como contraponto. Ele não quer substituir ninguém, quer coexistir em pé de igualdade. Essa postura molda o São Bernardo como um clube de confronto silencioso, não agressivo nas palavras, mas firme nas decisões. Um clube que se organiza para não depender da tolerância alheia. E isso o leva ao seu primeiro grande teste. Porque desafiar o centro do poder significa inevitavelmente pagar um preço. O primeiro grande salto. A reação do sistema e o clube que começou a incomodar. O primeiro grande salto do São Bernardo não acontece em silêncio. Ele acontece sob observação. Quando o clube começa a disputar espaços mais altos no futebol paulista, a reação não é surpresa, é vigilância. O sistema passa a olhar com mais atenção. A imprensa começa a testar narrativas. Os adversários passam a tratar os jogos com outro nível de seriedade. O São Bernardo deixa de ser curiosidade, passa a ser incômodo. Esse é um ponto crucial da sua história, porque crescer rápido não é apenas vencer jogos, é mudar a forma como os outros se comportam diante de você. O São Bernardo percebe isso em campo. Os jogos ficam mais duros. A margem de erro diminui. As derrotas passam a ser usadas como argumento contra a legitimidade do projeto. Cada tropeço vira munição para a dúvida. Será que esse clube aguenta? O São Bernardo responde do único jeito possível, repetindo. Boa campanha não basta. É preciso confirmar. E o clube confirma. Ele mostra regularidade, mostra organização, mostra que não depende de um elenco pontual ou de uma temporada fora da curva. Esse comportamento altera a percepção externa. O São Bernardo passa a ser tratado como parte do problema, e não mais como elemento neutro. Ele passa a disputar vagas, receitas, calendário e atenção. Isso gera atrito. Clubes tradicionais sentem a presença. Projetos semelhantes se sentem ameaçados. O espaço, que já era apertado, fica ainda mais disputado. O São Bernardo entende que, ao crescer, comprou um novo tipo de responsabilidade. Agora, além de competir, precisa sustentar a narrativa de pertencimento. Não pode parecer passageiro, não pode parecer artificial, não pode parecer inflado. Cada decisão administrativa ganha peso, cada escolha técnica vira julgamento público. O clube aprende algo fundamental. Incomodar é um sinal de sucesso, mas também um convite à cobrança permanente. Esse período marca a transição definitiva do São Bernardo. Ele deixa de ser projeto emergente e passa a ser ator relevante. Mas essa transição tem custo psicológico. O ambiente interno sente a pressão. A torcida cresce, mas cresce exigente. A paciência é curta. O São Bernardo entra na fase mais delicada da sua história. A fase em que precisa provar que não apenas chegou, mas que sabe ficar. O custo de incomodar, a tensão permanente e o risco de virar apenas um projeto funcional. Incomodar tem um preço. E o São Bernardo começa a pagar esse preço quando deixa de ser exceção e passa a ser presença constante. O clube já não surpreende, já não recebe elogios fáceis, já não é tratado com indulgência. Agora, tudo o que faz é analisado com lupa. Cada derrota vira sinal de desgaste. Cada vitória apertada vira indício de limite. Cada decisão administrativa vira motivo de debate. O São Bernardo descobre que ocupar espaço no futebol paulista significa viver sob tensão permanente. A margem para erro diminui drasticamente. Enquanto clubes tradicionais erram e recebem tempo, o São Bernardo erra e recebe desconfiança. Porque para o sistema, clubes novos precisam provar valor todos os dias. Essa pressão constante molda o comportamento do clube. Ele se torna ainda mais organizado,
ainda mais pragmático, ainda mais focado em resultado, mas isso gera um risco invisível, o risco de virar apenas funcional. O São Bernardo começa a ganhar jogos, sem criar memória. Começa a competir, sem criar mito. Começa a existir, sem criar narrativa profunda. O clube passa a ser respeitado, mas não temido. Aceito, mas não celebrado. Garantido, mas não desejado. Esse é o perigo máximo para um clube que nasceu para desafiar o centro do poder. Porque virar apenas funcional significa perder a força simbólica que o trouxe até ali. O São Bernardo não quer ser apenas mais um projeto bem gerido, ele quer ser parte estrutural do futebol paulista. Mas o sistema não concede esse status facilmente. A tensão cresce dentro e fora de campo. A torcida, agora maior, passa a exigir mais. Não aceita apenas competir, quer vencer de forma afirmativa. Os jogadores sentem o peso. Não jogam apenas contra o adversário, jogam contra a expectativa de confirmar a legitimidade do clube. O São Bernardo entra em um estado perigoso. Precisa manter resultado, sem perder identidade, em um ambiente que não oferece descanso. Esse estado gera desgaste. O clube começa a oscilar. Não grandes colapsos, mas pequenas fissuras, trocas técnicas, mudanças de rota, ajustes constantes. O São Bernardo percebe que incomodar não é suficiente. Agora precisa decidir se quer consolidar poder simbólico ou aceitar o papel de clube funcional que ocupa espaço, mas não define rumos. Essa decisão prepara o terreno para o erro mais sutil da sua trajetória. A decisão errada, priorizar a estabilidade e adiar a construção de identidade. Em determinado momento da sua consolidação, o São Bernardo chega a uma escolha silenciosa. Ela não vem como crise, não vem como derrota histórica, não vem como colapso administrativo. Ela vem como conforto. O clube está funcionando, os resultados são aceitáveis. A presença nas divisões superiores é constante. A imagem institucional é positiva. Tudo indica estabilidade. E estabilidade, para um clube que nasceu para incomodar, parece vitória. Mas é aí que mora o erro. O São Bernardo percebe que poderia ir além. Poderia assumir uma postura mais ousada. Poderia construir uma identidade mais clara, mais agressiva, mais reconhecível. Mas isso exigiria risco. Risco de errar, risco de cair, risco de sofrer críticas. E o clube decide recuar um passo. Não porque perdeu ambição, mas porque escolhe proteger o que já conquistou. A estabilidade vira prioridade. O São Bernardo passa a tomar decisões cada vez mais seguras. Elencos equilibrados, mas sem ruptura. Treinadores competentes, mas previsíveis. Projetos pensados para manter posição, não para redefinir lugar. O clube institucionaliza a prudência. E prudência excessiva tem custo simbólico. Ela impede grandes erros, mas também impede grandes histórias. O São Bernardo começa a repetir temporadas semelhantes, campanhas sólidas, pouca oscilação, nenhum salto marcante. O clube deixa de ser assunto, deixa de provocar debate, deixa de incomodar como antes. Ele continua ali, mas agora como peça funcional do sistema. Esse é um momento crítico, porque clubes que desafiam o centro do poder precisam, em algum ponto, escolher entre ser aceitos ou ser transformadores. O São Bernardo escolhe ser aceito. Essa escolha não destrói o clube, mas o normaliza. Ele deixa de ser visto como ameaça simbólica e passa a ser visto como engrenagem eficiente. A torcida sente isso. Ela cresce em número, mas não em intensidade épica. Ela acompanha, mas não se vê representada por uma narrativa clara. Ela torce, mas não constrói mito. O São Bernardo começa a viver um paradoxo cruel, forte demais para ser ignorado, estável demais para ser lembrado. Essa decisão errada prepara o terreno para o momento seguinte,
quando a estabilidade deixa de proteger e o clube descobre que não construiu reservas emocionais suficientes. O primeiro abalo real, a descoberta da fragilidade e o preço de não ter mito. O primeiro abalo real do São Bernardo não vem como desastre, ele vem como rachadura. Depois de temporadas sólidas, organizadas e previsíveis, o clube começa a sentir algo novo. A estabilidade já não garante segurança. O ambiente externo muda, o futebol paulista se reorganiza e o São Bernardo percebe que sua margem de conforto desapareceu. Outros projetos crescem. Clubes tradicionais se reestruturam. O nível de exigência sobe e o São Bernardo passa a ser pressionado não por baixo, mas pelos lados. Uma sequência ruim acontece, nada catastrófico, nada histórico, mas suficiente para expor algo que estava escondido. O clube não tem mito para se apoiar. Quando clubes tradicionais atravessam momentos ruins, recorrem à memória, à história, à ideia de que isso já passou antes. O São Bernardo não tem isso. Não tem trauma fundador que una, não tem glória épica que ampare. Não tem derrota simbólica que gere pertencimento coletivo, ele tem apenas desempenho. E quando o desempenho oscila, tudo fica frágil. A torcida sente. Ela não entra em desespero absoluto, mas também não reage com blindagem emocional. A cobrança aparece rápido, a dúvida se instala cedo, a imprensa muda o tom. O respeito vira questionamento, a aceitação vira teste. O São Bernardo descobre que estabilidade sem narrativa não cria lealdade profunda. Dentro de campo, os jogadores sentem o peso. Fora de campo, a diretoria percebe a ausência de colchão simbólico. Cada decisão passa a ser tomada sob pressão. Trocar treinador vira risco, manter treinador vira risco, ajustar rota vira risco. O clube entra em um estado perigoso. Não pode errar, mas não sabe mais como acertar diferente. Esse é o preço de não ter mito, porque mitos não servem apenas para glorificar o passado, servem para sustentar o presente quando ele falha. O São Bernardo percebe, talvez tarde demais, que ao priorizar estabilidade e evitar rupturas, abriu mão de construir algo que desse sentido profundo à sua existência. Esse primeiro abalo não derruba o clube, mas o expõe. E exposição no futebol é sempre convite ao julgamento. O São Bernardo entende que chegou ao ponto mais delicado da sua trajetória. Ou constrói identidade de verdade, ou aceita definitivamente o papel de clube funcional, em um sistema que não perdoa quando funcionalidade deixa de bastar. O São Bernardo, hoje, a encruzilhada final e o sentido do clube. O São Bernardo de hoje não é um clube em crise, e isso, curiosamente, é parte do problema. Ele segue organizado, segue competitivo, segue ocupando espaço relevante no futebol paulista. Mas algo mudou. O clube, que nasceu para desafiar o centro do poder, agora precisa decidir se quer apenas coexistir com ele ou voltar a tensioná-lo. Hoje, o São Bernardo vive em uma zona confortável e perigosa ao mesmo tempo. Não luta para sobreviver, mas também não impõe medo simbólico. Não é ignorado, mas também não domina narrativas. Ele funciona. E funcionar no futebol é apenas o começo. O clube chega a cada temporada com metas claras, mas contidas. Permanecer, competir, não errar demais. Manter estabilidade. São objetivos racionais e insuficientes para quem nasceu como contraponto. O São Bernardo percebe que a estabilidade que escolheu protege o presente, mas ameaça o futuro. Sem identidade forte, sem mito fundador, sem uma história que ultrapasse resultados recentes, o clube corre o risco de ser lembrado apenas enquanto estiver funcionando bem. No momento em que oscilar, poderá ser substituído no imaginário coletivo por outro projeto igualmente organizado. Esse é o dilema final. O São Bernardo representa uma geração de clubes que aprenderam a se estruturar, a competir e a sobreviver em um sistema hostil,
mas ainda não decidiram se querem marcar época. Ele ainda tem escolha. Pode aceitar definitivamente o papel de clube funcional, eficiente, respeitado e substituível. Ou pode assumir o risco de construir identidade, mesmo que isso implique erro, queda, desgaste e conflito. O São Bernardo, além do escudo, não é uma história sobre fracasso. Também não é uma história de glória consumada. É uma história sobre poder simbólico, sobre o que acontece quando um clube nasce para incomodar, cresce para competir e depois precisa garantir que não será engolido pela normalidade. O São Bernardo ainda está de pé, ainda está no jogo, ainda tem tempo, mas o futebol não premia indefinição por muito tempo. E a próxima escolha, entre estabilidade e identidade, vai decidir se o São Bernardo será apenas mais um clube bem administrado ou uma instituição que realmente mudou o equilíbrio do futebol paulista.